Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, versos 2, 3 e 4. Os cristãos do primeiro século enfrentavam muitas perseguições. A história do cristianismo no início deste revela a quantidade imensa de pessoas, entre elas os primeiros discípulos de Jesus, que enfrentaram grandes perseguições infringidas pelos imperadores àquele tempo. Entre eles Nero, que foi o campeão das perseguições aos cristãos logo no início do cristianismo. Muita gente morreu por causa do Evangelho, e este era, sem dúvida, o maior testemunho dos cristãos do primeiro século depois de Cristo. Apesar das perseguições e das mortes, os discípulos de Cristo levavam a sério a vida cristã, a ponto de não se importarem com as ameaças de morte que eles enfrentavam por causa do nome de Cristo Jesus, como nos diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses, dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. É por isso que Tiago escreve aos cristãos dispersos, dizendo que eles devem considerar motivo de grande alegria o passar por várias provações, porque estas provas da fé produzem a perseverança que os leva ao aperfeiçoamento e à completude deles como servos do Senhor. Ainda acrescenta que o homem que suporta a provação com perseverança é feliz e receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. As provações são uma constante em nossas vidas. Nenhum de nós pode negar isso. Nos tempos atuais, principalmente, temos enfrentado muitas delas. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A palavra de Deus nos exorta a enfrentarmos as provações com alegria, porque elas provam a nossa fé, nos mostram o caminho da perseverança e aperfeiçoam a nossa vida como servos do Senhor. Em cada luta que enfrentamos, subimos um degrau a mais e ficamos mais fortes e seguros em Deus. Ao invés de reclamarmos da vida, murmurar contra Deus ou nos vitimarmos diante das lutas e tribulações, devemos isto sim glorificar a Deus, porque Ele nos tem dado força, coragem, livramento no meio da tribulação e a certeza de que a vitória é certa pelo sangue de Jesus, mas sabendo que estamos sujeitos às provações. Elas são provas de fé, elas são provas com fé e alegria e perseverança. E se nós passarmos por essas provas com fé, alegria e perseverança, ficaremos ainda mais perto de Deus. No lugar de nos queixarmos da vida e de todas as crises que a vida tem lançado sobre nós, devemos, isto sim, ser gratos a Deus, porque no meio da crise Ele nos tem sustentado, no meio da crise Ele nos tem dado livramento, no meio da crise Ele nos tem fortalecido. Em tempos de lutas, em tempos de provações, em tempos de perseguições, porque temos enfrentado algum tipo de perseguição ao Evangelho, sim, nós devemos
glorificar o nome do Senhor, agradecer-lhe, porque estamos sendo dignos de padecer sofrimentos, perseguições e lutas por causa do nome do Evangelho de Jesus Cristo. Então fica aqui uma palavra de encorajamento para você. No meio da perseguição, da luta, da tribulação, da dificuldade, fé e perseverança. Porque a fé produz esperança, a fé produz perseverança. Deus abençoe você, sua vida, seu trabalho, sua saúde, seu dia, sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo para você. Amém.